Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de primeira mão. E a partir desse momento eu vou reagir, vou repercutir a todas essas informações. Mas antes de falar um pouquinho de Memphis Depay, que está causando no timão, vamos falar de Igor Coronado, que acabou aí se reunindo com seus agentes e pediu que o seu vínculo seja encerrado no Corinthians, né? Infelizmente o Igor Coronado, né, está insatisfeito no Corinthians devido estar no banco, né? E também o Corinthians deve aí uma grana violenta para o Igor Coronado. É um valor aproximado de quase 10 milhões de reais entre luvas, direito de imagens e premiações. Igor Coronado nunca foi um titular absoluto no Corinthians, né? Sai técnico, entra técnico, Igor Coronado não mostra um futebol convincente, né? O jogador tem 67 jogos no Corinthians, 31 como titular, menos da metade, 7 gols, né, marcados, e 5 assistências em todo o período no Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Igor Coronado, para ele e para o Corinthians, seria melhor ele sair, procurar outro clube? Porque no Corinthians, mesmo sendo muito elogiado nos treinamentos, diz que é um jogador tecnicamente espetacular, mas não conseguiu render no Corinthians esse período aí que chegou no timão, início de 2024. Então, praticamente um ano e meio no Corinthians, ele não conseguiu titularidade com nem um treinador. Ele passou por Antônio Oliveira, passou por Ramon Dias, agora Dorival Júnior. Contra o Grêmio, dia 12 de junho, o Corinthians estava muito desfalcado porque vários jogadores estavam servindo suas respectivas seleções. Inclusive, o técnico Dorival Júnior buscou garoto na base, como Dieguinho, né, para jogar, para fazer parte do elenco para enfrentar o Grêmio. E aí veio a surpresa. O Igor Coronado, um jogador talentoso, um jogador que ganha mais de 2 milhões de reais por mês, o Dorival Júnior optou para deixar Igor Coronado no banco e colocar os garotos. E quando eu vi essa escalação, dia 12 de junho, contra o Grêmio, no Porto Alegre, pela 12ª rodada do Brasileirão, eu pensei comigo, acabou o Igor Coronado do Corinthians. Não tem mais condições de ficar no Corinthians, porque ele mesmo está percebendo que o técnico está dando opção para jogadores sub-20, jogador da base, do que para um cara que ganha 2 milhões. Não sei por que razão Igor Coronado não conseguiu performar no Corinthians. Vários treinadores deram oportunidade, mas ele, infelizmente, não conseguiu mostrar porque veio para o Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham? O Coronado deve sair, ficar? Qual que é a opinião de vocês? Quero que vocês usem o espaço do vídeo para registrar o seu comentário, deixar o seu like também. Vamos mudar de assunto, vamos falar de problema. Corinthians é um problema atrás do outro, né? Igor Coronado tá deixando, mas tem jogador que já deixou o Corinthians faz algum tempo e está acionando o clube na justiça. De quem eu tô falando? Tô falando dele mesmo, Jonathan Cafu. Jonathan Cafu, que eu conheço bom, é só o Cafu da seleção brasileira, que foi campeão do mundo em 2002. Jonathan Cafu não joga nada, chegou no Corinthians, né, no mandato do presidente do Willian Monteiro Alves, com um salário aí aproximadamente, ou um pouquinho mais, né, um pouquinho menos, um pouquinho mais, de 300 mil reais por mês, né? Agora o jogador acabou entrando aí na justiça, cobrando 2 milhões e meio de dívida em razão do fundo de garantias. Mais um BO para a nova diretoria de Osmar Stabile resolver. Jonathan Cafu jogou apenas 3 jogos no Corinthians incompletos, né?
com um pouco mais de 100 minutos em campo, e a primeira audiência dessa cobrança está marcada para início de setembro. Então você vê, aí que vem o meu questionamento, vem a minha indignação. Sai presidente, comete todos esses erros, contratar um jogador que não tem capacidade técnica para vestir a camisa do Corinthians. Depois o presidente termina seu mandato, vai para suas respectivas mansões, curtir sua vida milionário, multimilionário, certo? E deixa o clube no fundo do poço. Mais uma dívida para o Corinthians pagar. Hoje, quem cometeu esse erro de contratar Jonathan Cafu, que não joga nada, foi Duílio Monteiro Alves. Mas ele já não está no Corinthians mais. Então o novo presidente interino, que é Osmar Estávio, e vai ter que assumir esse BO, porque tem que mandar advogados, né, para representar o clube na justiça, e a chance de perder essa ação, ela existe, porque fundo de garantia faz parte do trabalho, né, da pessoa. Então, ele está cobrando uma multa, uma dívida milionária, 2,5 milhões. Por isso que o Corinthians, cada dia que passa, é um clube mais endividado. Não é falta de fechar patrocínios milionários, não é falta de ter vários patrocínios grandiosos. Por exemplo, agora o Corinthians acabou renovando, né, com a Nike, fornecedora de material esportivo, por mais de R$1 bilhão em 10 anos, 59 milhões por ano, mais ainda com metas para o Corinthians bater e receber mais dinheiro, né? 100 milhões no ato da assinatura do contrato diluído em luvas. Então você vê, muito dinheiro entra no Corinthians, mas só que é muito mal administrado por pessoas. Essa dívida do Corinthians de 2,5 milhões, ela não começou hoje, ela começou há alguns anos atrás. E cada presidente que entra só aumenta a dívida. Augusto Melo, em 1 ano e 5 meses, aumentou a dívida em 829 milhões. Por isso que o Corinthians está num buraco, num túnel sem fim, cara. É uma dívida impagável para um clube brasileiro, por causa desses péssimos trabalhos apresentados pelos seus ex-presidentes. É lamentável, é revoltante. Nós, como os corintianos, ficamos entristecidos com tudo que a gente vê dentro do clube, porque a gente sabe que tem muita sujeira. E isso acarreta, essa gestão temerária do Corinthians, acarreta também dentro de campo, porque o jogador fica com a cabeça ruim, não sabendo se vai receber ou não. Olha o caso do Memphis Depay, que acabou aí através dos seus advogados notificando o Corinthians para receber aí 6 milhões de reais, inclusive direito de imagem, premiação do Paulistão, uma série de outras coisas, participação, né, por gols, que a cada 15 participações o Memphis recebe mais 1,5 milhão, né? E o Memphis Depay acabou aí dizendo que para o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, né, que não sabia dessa cobrança que seus advogados tinham feito ao Corinthians. É incrível, cara. É cada coisa que você escuta. Memphis falou coisa aí que eu tenho certeza, ninguém vai acreditar. Eu não acredito. E você acredita no que o Memphis falou? Eu não acredito jamais. Minha opinião, acho que foi conversa furada do Memphis. Porque o advogado, ele representa o jogador, certo? Mas o advogado só pode fazer o que o cliente pede para ele executar. Para mim, foi o Memphis responsável por tudo isso. O Memphis está quebrando o relacionamento com o Corinthians, com o torcedor, e acabou aí criticando através de uma música o ídolo corintiano Craque Neto, que tem tecido duras críticas contra o Memphis Depay. Como diz um ditado, é melhor ter paz do que ter razão. Ou seja, ele tinha direito em cobrar. Porém, poderia ter conversado particularmente
com a diretoria do Corinthians. E por que fez essa notificação? Essa notificação vai para o site do Corinthians, onde muitas pessoas têm acesso. Então o Memphis está quebrando o relacionamento. O Memphis, da agora para frente, ele acabou postando anteontem uma imagem do Mapa Mundi e deu um zoom no Brasil. Ou seja, ele está chegando, porque tem que se reapresentar amanhã, sabadão, dia 28 de junho. Porém, da agora para frente, o Memphis quebrando o seu relacionamento com o Corinthians, com os ídolos corintianos, com o torcedor corintiano, ele passará a ser cobrado duramente em campo. O dia que ele não jogar bem, o torcedor vai vaiar e o torcedor tem direito em vaiar o Memphis Depay. Ou seja, não só o Memphis, qualquer jogador que não joga bem, porque o torcedor tá ali, compra ingresso caro, compra produto do clube caro e ele tem direito de cobrar o jogador vaiando, manifestando a sua insatisfação. Lembrando que o Memphis Depay, ele foi importante na condução do Corinthians para não cair no Brasileirão 2024, foi importante na conquista do título contra o Palmeiras, porém o Memphis Depay também deixou muito a desejar. Para quem não lembra, eu vou refrescar sua mente. O Memphis Depay não jogou nada na pré-Libertadores, inclusive o Corinthians foi desclassificado de forma vexatória, vergonhosa, certo? O Memphis Depay não jogou nada na Sul-Americana, foi desclassificado de forma vexatória e vergonhosa novamente. Então, hoje, se você fazer um apanhado no geral, o Memphis Depay, por tudo que ele ganha, ele está devendo muito ao Corinthians, ao torcedor corintiano. Essa é a minha opinião, mas gostaria de saber da opinião de vocês. Memphis Depay tá dando esse migué dizendo que não sabia, ele tá falando verdade, ele não tá falando verdade? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixe também o seu like para fortalecer nosso trabalho e YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar para toda a nação e deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. E toda vez que eu postar vídeo, e faço isso todos os dias, vocês receberão o nosso conteúdo de primeira mão para manter todos muito bem atualizados sobre o mundo do esporte e mais especificamente se falando de Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.